Guardião dos Pequenos é um podcast da Hopeful Brasil que orienta pais e responsáveis de forma simples e acolhedora, como proteger crianças de 0 a 9 anos antes, durante e depois dos desastres. O debate sobre este episódio foi gerado pelo Google Notebook LM e passou por revisão humana. Olá e bem-vindos! A gente vive numa época em que, parece que toda vez que a gente liga a TV tem notícia de um novo desastre natural. Inundações, tempestades violentas, terremotos. E as imagens são sempre muito parecidas, né? Focam na destruição, no caos imediato. Mas e depois? O que acontece quando as câmeras vão embora? Qual é o custo humano que fica, especialmente para os mais frágeis? É exatamente essa a pergunta que a gente vai tentar responder hoje. E para isso, nossa análise vai mergulhar num estudo bem denso de 2021 da revista Health Economics. O título é Natural Disasters and Missing Children, do pesquisador Sundar Ponnusamy. E aqui já vale um esclarecimento importante. Apesar do título falar em crianças desaparecidas, o foco real do artigo, a investigação profunda mesmo, é sobre a mortalidade de crianças com menos de 5 anos. Então nossa missão aqui é desvendar essa conexão. O que uma coisa tem a ver com a outra. E olha, a primeira descoberta já vira tudo de cabeça para baixo. É que, logo de cara, o estudo joga um balde de água fria na nossa intuição. Quando o autor analisou os dados de 92 países, todos juntos, a conclusão foi surpreendente. Não existe um efeito claro, estatisticamente falando, dos desastres na mortalidade infantil. Parece loucura, né? Totalmente contraintuitivo. A gente pensa numa inundação e a primeira imagem é de perigo para as crianças. E é exatamente aí que a análise começa a ficar interessante de verdade. Esse resultado agregado que mistura realidades mas tão diferentes, ele na verdade mascara a história completa. É como olhar um mapa do mundo de muito longe e achar que a superfície é toda lisa. Ah, entendi. A verdadeira história só aparece quando a gente aplica uma lente de aumento, quando a gente separa os países por um fator decisivo. Nível de renda. Exato. Nível de renda. Faz todo sentido. Estávamos olhando a floresta inteira quando a história estava em cada árvore. E quais são os números, então, quando essa lente é aplicada? A diferença é grande? A diferença é brutal. É chocante, na verdade. Nos países de renda média e alta, o efeito continua sendo praticamente zero. Ok. A infraestrutura, os sistemas de saúde, tudo ali funciona como um grande amortecedor. Agora, nos países de baixa renda, a história é outra. Um aumento de um desvio padrão na intensidade dos desastres está ligado a um aumento de 6,77 mortes a cada 1.000 crianças nascidas vivas. Peraí, vamos traduzir esse desvio padrão para ficar mais claro. Boa, vamos lá. Pensa na força normal dos desastres que um país costuma enfrentar como uma nota 5, numa escala de 0 a 10. Um aumento de um desvio padrão é como se, de repente, os desastres pulassem para uma nota 7 ou 8. Um salto grande. Incomum. Exato. Um salto que testa os limites de qualquer sistema. E o que o estudo mostra é que nos países de baixa renda, esse salto na intensidade resulta diretamente nesse aumento trágico na mortalidade infantil. É um aumento de mais de 4% na taxa de mortalidade. Nossa, é um número frio, mas que representa quase 7 crianças a mais em cada 1.000. Crianças que não teriam morrido se não fosse por aquele evento. É um impacto avassalador. E o estudo detalha quais tipos de desastres são piores. Sim, ele aprofunda nisso. Nos países de baixa renda, os dois que mais castigam a mortalidade infantil são as tempestades e os terremotos. Um terremoto significativamente mais forte, por exemplo, está associado a um aumento de 3,1% na mortalidade infantil. E as tempestades? Para tempestades, o número é de 2,16%. Fica muito claro que a riqueza de um país não impede o desastre natural em si, mas ela compra um escudo. Ela compra um escudo protetor contra as suas consequências humanas mais graves. Exatamente. Um escudo que, pelo visto, dura bastante tempo, porque o estudo não para por aí, né? Ele mostra que o impacto nos países sem esse escudo não é só imediato.
ele tem uma sombra longa, que dura anos. Exatamente. E essa, para mim, talvez seja a descoberta mais sombria de todas. O efeito não se dissipa no ano seguinte. A análise mostra que o aumento na mortalidade infantil pode persistir por até 4 anos depois que o desastre aconteceu. 4 anos? 4 anos. Isso significa que crianças continuam morrendo por consequências diretas daquele evento muito, mas muito tempo depois que ele saiu dos jornais. Caramba! 4 anos! É uma geração inteira de crianças pequenas. Como isso é possível? O que causa essa mortalidade tão tardia? O artigo aponta para 2 causas principais. A primeira são os choques durante a gestação. O estresse extremo, a má nutrição, as doenças que a mãe enfrenta durante a gravidez num cenário pós-desastre. Tudo isso afeta o bebê? Afeta o desenvolvimento do feto, e isso pode levar a problemas de saúde que só se manifestam depois do nascimento, diminuindo as chances de sobrevivência da criança. E a segunda causa deve ser a mais óbvia, imagino. A destruição da infraestrutura crítica. É exatamente isso. Quando um terremoto derruba o único hospital da região ou uma inundação contamina as fontes de água potável. O impacto não é só na hora. De jeito nenhum. A falta de acesso a um médico, a uma vacina, ou o consumo de água contaminada por meses, talvez anos a fio, cria um ambiente cronicamente perigoso para a saúde de uma criança pequena. E tem um detalhe curioso aí, né? Sobre o que acontece logo no primeiro ano, depois do desastre. Sim, é um ponto fascinante do estudo. O autor notou que, especificamente no primeiro ano após o evento, o efeito na mortalidade é quase zero. Ué, por quê? A hipótese levantada é que isso se deve à onda de ajuda humanitária. Ah! O mundo se comove. Chegam doações, fundos de emergência, médicos voluntários. Isso cria uma espécie de colchão de proteção. Um colchão temporário. Temporário. Espera aí, então a ajuda que chega na hora H, aquela que a gente vê na TV, pode estar, de certa forma, mascarando um problema muito mais grave que explode depois? É exatamente essa a implicação. Nossa, isso é bem provocador. Pois é. Quando essa ajuda emergencial diminui e os recursos acabam, o que resta é a realidade nua e crua. O hospital que não foi reconstruído. O sistema de saneamento que continua quebrado. E é aí, no 2º, 3º e 4º ano, que a mortalidade infantil volta a subir, revelando o verdadeiro e duradouro dano estrutural. Isso é devastador. E me faz pensar, como exatamente isso acontece? Quais são as engrenagens dessa máquina de mortalidade que o estudo conseguiu identificar? Ótima pergunta. Porque não é o terremoto em si que causa a morte anos depois, né? A análise mostra que a tragédia viaja por canais específicos, como se fossem rios invisíveis que conectam o desastre à vida da criança. Hopeful Podcasts, aprenda ouvindo. E o primeiro grande canal é puramente econômico. A economia do país como um todo. Isso. O estudo mostra que, nos países de baixa renda, desastres intensos estão associados a uma queda no PIB per capita. Menos dinheiro circulando. Exatamente. E menos dinheiro significa que o governo tem menos recursos para financiar saúde pública, saneamento e educação. E isso justo no momento em que esses serviços são mais necessários. Desesperadamente necessários. E o segundo canal de transmissão, imagino que já entre mais diretamente na área da saúde. Sim, e afeta a base de tudo, a saúde materna. A mortalidade de mães durante ou após o parto aumenta significativamente nesses cenários. O que é um sinal de alerta gigante. Gigantesco. Mostra que o sistema de saúde entrou em colapso e, claro, a saúde e a sobrevivência da mãe estão, intrinsecamente ligadas à sobrevivência do recém-nascido. Com certeza. Uma criança que perde a mãe ao nascer já começa a vida numa situação de vulnerabilidade extrema. Exato. Então temos o impacto econômico geral, o colapso da saúde materna e o golpe final vem na saúde infantil diretamente. É o terceiro e mais direto canal. E os dados são cristalinos. As taxas de vacinação infantil, como a DPT contra a difteria, coqueluche e tétano, despencam. O acesso a tratamentos que seriam banais em outras circunstâncias, tipo soro de reidratação para diarreia, simplesmente desaparece. para muitas famílias, sim. E, ao mesmo tempo, com a destruição do saneamento, doenças infecciosas transmitidas pela água se espalham. É a tempestade perfeita. Uma criança que se recuperaria de uma diarreia em tempos normais, de repente não tem acesso a água limpa, nem a um tratamento básico. E essa combinação que se torna letal.
Não é apenas a destruição física, é a desestruturação completa de todas as redes de proteção que deveriam garantir a sobrevivência de uma criança. Uma falha sistêmica em cascata. Exato, iniciada pelo evento natural. E quando a gente acha que a análise não pode ficar mais complexa, o estudo adiciona uma última peça nesse quebra-cabeça: a política. Exato. O artigo vai além e investiga se o tipo de regime de um país mais democrático ou mais autocrático tem alguma influência em como as crianças são afetadas. E tem. Segundo a análise, o tipo de regime importa, e muito. E aqui, claro, é importante frisar que estamos relatando o que o artigo encontrou, a análise dos dados deles. Sim, com certeza. Qual foi a conclusão? A conclusão do autor, baseada nos dados, é que os países classificados como autocracias sofrem o maior e mais significativo aumento na mortalidade infantil após um desastre. E nos países classificados como democracias? O efeito é estatisticamente insignificante, muito parecido com o que acontece nos países de alta renda. Interessante. O artigo sugere que isso pode estar ligado à responsabilidade política, à prestação de contas. Em democracias, os governos tendem a ser mais pressionados pela população, pela imprensa, a responder de forma eficaz, a alocar recursos para proteger os cidadãos. Porque a sobrevivência política deles depende disso. Exatamente. É uma descoberta que aponta não só para a importância da resiliência econômica e de infraestrutura, mas também da resiliência das próprias instituições políticas. Certo. Que mergulho profundo. Vamos só recapitular os pontos principais antes da gente fechar. Primeiro, o impacto mortal dos desastres naturais nas crianças está, esmagadoramente concentrado nos países de baixa renda. Segundo, esse não é um problema de curto prazo, a sombra do desastre se estende por anos. E terceiro, a causa não é só a destruição do evento em si, mas o colapso em cascata dos sistemas econômico e de saúde. Perfeito. E com base nesses mecanismos que o estudo revelou, a gente pode extrair, não dicas, mas os pontos estratégicos mais críticos. As verdadeiras frentes de batalha. Isso, as frentes de batalha para proteger as crianças nesse cenário pós-desastre. E, de novo, isso é uma inferência direta dos resultados da pesquisa. Quais seriam essas frentes de batalha, então? O estudo revela duas frentes que são absolutamente cruciais. A primeira é a da saúde proativa. Se a gente sabe que as taxas de vacinação caem e que doenças como a diarreia se tornam mais letais... A batalha mais urgente é manter o sistema funcionando. Exato. Manter os calendários de vacinação a qualquer custo e garantir o acesso a tratamentos básicos. Não é um extra, é a linha de frente que separa a vida da morte meses depois que a água da inundação baixou. E a segunda frente de batalha é a da prevenção invisível, água e saneamento. O estudo deixa claro o papel devastador da destruição dessa infraestrutura. Isso significa que, para qualquer organização, governo, ou mesmo para os pais e responsáveis em áreas afetadas, garantir fontes de água segura e manter práticas de higiene se tornam uma das armas mais poderosas. Ferver a água, por exemplo? E passa a ser uma ferramenta de sobrevivência essencial contra as doenças que florescem quando a infraestrutura pública falha. Ou seja, são ações focadas exatamente nos canais que o estudo identificou como os mais letais? Exatamente. E para finalizar, o artigo termina com uma nota de cautela que é, na verdade, um grande alerta para o futuro. O autor adverte que políticas de adaptação às mudanças climáticas, se forem mal planejadas, podem, ironicamente, acabar amplificando os efeitos negativos de um desastre em vez de diminuí-los. Como assim? Pode dar um exemplo? Pensa num grande muro de contenção, construído para proteger uma área costeira de inundações. Ele pode proteger quem está atrás do muro, claro. Mas e se ele desviar a água de uma forma que inunde com muito mais violência uma comunidade vizinha mais pobre e desprotegida? A solução para um problema? Acaba criando um desastre ainda maior para outro grupo. Nossa! Isso nos deixa com uma pergunta para o futuro, que é: como podemos garantir que as soluções que criamos para os desastres de amanhã não acabem inadvertidamente cavando novas vulnerabilidades e gerando novos problemas? É um desafio bem complexo. Este podcast foi produzido pelo programa Hopeful para o desenvolvimento humano em desastres, que pesquisa os danos de curto a longo prazo.
causados pela exposição a desastres em qualquer fase do desenvolvimento do indivíduo, em seus 3 principais aspectos: físico, cognitivo e psicossocial. Este foi o Guardião dos Pequenos, um podcast da Hopeful Brasil que orienta pais e responsáveis, de forma simples e acolhedora, como proteger crianças de 0 a 9 anos antes, durante e depois dos desastres. O Guardião dos Pequenos está disponível no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast ou na sua plataforma preferida. No aplicativo você pode nos seguir e ficar por dentro de todo novo episódio. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos com educação em desastres, confira mais em hopeful.pro.